Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estamos aqui com um convidado especial, né? Como a galera já sabe aí, toda quinta-feira teremos aí um convidado aí para falar da nossa quinta-feira com Deus. E hoje estamos aqui com o pastor Silvio, né? Eu queria, pastor, que o senhor se apresentasse aí para o pessoal, falasse quem é o pastor Silvio. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou apenas um miserável, um pobre pecador, salvo pela graça do Evangelho de Cristo, né? Já estou nessa caminhada aí, já vai para 25 anos, sou pastor, né? Sou pastor aqui na Igreja Cristã Presbiteriana de Ceilândia Sul, né? Casado, já vou para agora 33 anos com a mesma mulher, graças a Deus. 3 filhos, Mateus, Samuel e Esté, e avô de 2 netinhas, Emily e Emanuele. E Já é vovô? né, já sou vovô, e a gente trabalha aqui na comunidade, aqui a gente já está na Ceilândia há 5 anos como pastor nessa igreja, nesse ministério. O ano que vem eu vou fazer 20 anos, né, que já pastoreio, né, e é isso aí. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a obra de Deus, à disposição. A igreja presbiteriana lá, né? Vamos começar. Como é que é a doutrina? Como é que é o público que vocês recebem lá, né? Como é que é o pastor Silvio lá, na ativa, no dia a dia? A Igreja Cristã Presbiteriana, ela é uma igreja de confissão reformada, porém uma igreja que acredita na contemporaneidade dos dons. É uma igreja que preza muito pela pregação da palavra do Senhor, a pregação expositiva, o discipulado, o trabalho mesmo da teoria com a prática, ou seja, levar a membresia para a prática das escrituras sagradas. Então, como é que é o pastor Silvio no dia a dia? Eu sou um pastor, eu costumo muito dizer, eu sou um pastor muito família. Gosto de trabalhar com famílias, gosto de trabalhar, né, no gabinete pastoral, né, por ser conselheiro bíblico, né, e formado nessa área. Eu gosto muito de trabalhar esse trabalho pastoral, de conscientização, de acompanhamento. Esse é o pastor Silvio, aquele cara que gosta de visitar, aquele cara que gosta de chamar no gabinete, de conhecer a ovelha. E eu sou uma pessoa que gosta muito também do trabalho evangelístico. Eu gosto de trabalhar na rua. Ainda que eu seja um pastor, eu também nunca vou deixar essa característica daqui de ser aquele evangelista, aquele cara que está no meio da rua, Foi abordando as resgatado. pessoas. Do jeito que eu fui, que me alcançaram, que Cristo me alcançou, através de jovens evangelistas no meio da rua, né, da periferia. Eu acredito que esse trabalho tem que continuar. E assim, vamos retroceder, né? Como é que foi o seu início, a sua conversão até chegar ao pastorado? Foi fácil? Cara, fácil nunca é, né? Nada no evangelho é fácil, né? Eu nasci aqui em Taguatinga, né? Em 78, 1978, nasci em janeiro de 78. Só que meus pais, né, começaram a migrar das regiões aqui do Distrito Federal até a gente parar na invasão do Paranoá, que na época era uma invasão, né? Não era o Paranoá como é hoje. O DF todo era Era tudo periferia, literalmente. E aí, em 83, nós fomos parar, os meus pais, né? E eu com 5 anos, mais ou menos, fui parar lá na Cidade Ocidental. Então, a minha história é toda desenrolada na Cidade Ocidental, qual eu morei lá há 32 anos. E foi lá, né, que eu fui alcançado pelo Evangelho. Eu era esportista, né, era jovem, e aí tinha um amigo meu, o Marcelo Buiú, né? Se vocês tiverem uma oportunidade de chamá-lo aqui, é uma bênção, né? Um servo do Senhor também, né? E aí, o que é que acontece? A galera me pregou o evangelho para mim. E eu sou de uma vertente assim, eu cresci na marginalidade da periferia. Eu me envolvi com drogas muito cedo, né? Com 13 para 14 anos eu já era um usuário de droga, comecei a me envolver na criminalidade. Eu acredito que hoje eu sou um sobrevivente graças à misericórdia de Deus, graças ao Evangelho. O Evangelho me alcançou quando eu tinha 23 anos de idade.
Eu acho que se o evangelho... Acho não, tenho certeza que se o evangelho não me alcançasse, eu não estaria nem aqui para contar a história. Muitos de Então nós. eu sou um sobrevivente pela graça do evangelho. O evangelho me alcançou ali na periferia de Cidade Ocidental pelos jovens, né, da Igreja Cristã Presbiteriana, qual eu sou membro. Eu nasci Já nesse, foi né, resgatado nesse ministério, no nesse caso. ministério. Lá eu me batizei, lá eu fui diácono, lá eu fui presbítero, lá eu fui evangelista, seminarista e hoje pastor. Então eu passei por todas as etapas. Então, para chegar no pastoreio, e na verdade eu até pastorei cedo, né? Porque quando eu assumi uma igreja, eu era diácono, eu e o hoje então o pastor Isaac. A gente foi assumir uma igreja numa periferia bem pobre na cidade ocidental, que era num bairro recém-formado, um pedaço bairro, um pedaço invasão. E ali a gente foi implantar uma igreja lá. E aí o pastor, que era meu pastor, o pastor Abner, nos colocou lá. E a gente tomou gosto e estamos aí até hoje no pastoreio. Pela E, graça e a misericórdia de Deus. e assim, a história dessa igreja, ela foi fundada lá, você sabe? Não, Ou ela já veio de a outra igreja localidade? cristã presbiteriana, Isso, a igreja cristã presbiteriana, ela foi fundada em julho de 1970. 70? 70. Ela foi fundada ali, ela começa ali no núcleo Bandeirante e depois vem aqui pro Guará, Mas foi no DF no mesmo. Distrito Federal. E aí em 72 tinha a erradicação das favelas, né? E aí muitas pessoas, para não. Muitas pessoas que estavam querendo invadir terras no Distrito Federal foram alocadas para aqui, para a Ceilândia. Então, na verdade, a Ceilândia nasce para erradicar as favelas. Sim. Na verdade, cria-se uma favela maior. Aí veio muita gente aqui para a Ceilândia, e aí foi quando nasce a Igreja Cristã Presbiteriana, né, da Ceilândia, a qual eu sou pastor, né? E assim, como é que funciona? Porque assim, eu sou da Assembleia, né? Na Assembleia, a gente manda convite para outras igrejas. Lá funciona dessa forma? Ou é uma igreja mais fechada nesse quesito? As igrejas de cunho de confissão reformadas, elas têm uma forma de trabalho diferenciada, né? Eu acredito mais no discipulado e na ideia de você trazer pessoas, ter mais um foco de trazer pessoas não crentes do que pessoas já crentes. Por exemplo, você é da Assembleia de Deus. A gente não tem muita preocupação de que você esteja lá, porque você já tem a sua casa, a sua denominação, já tem a sua doutrina. Então, assim, a gente não tem muito aquela ideia de ficar pescando peixe no aquário dos outros. Não que a gente não tenha comunhão, mas a nossa visão, a visão de mundo, a visão cristã, é aquela ideia de discipular as famílias e para que essas famílias que estão lá na igreja possam gerar outras famílias tementes a Deus. Mas a gente também tem projetos também nessa ideia. A gente tem uma festa aqui todo julho mesmo, que é a festa da fogueira, e que a gente chama várias denominações pra gente cantar, até a galera do rap gospel, que eu sou fã, eu nasci e cresci no rap, né? Hoje eu não tô tão ativo por ser pastor, então a agenda é totalmente diferenciada, sim. Mas é uma forma que eu gosto muito de usar para evangelizar, para trazer pessoas para Cristo. Então, a igreja cristã presbiteriana e as igrejas de confissão reformadas, elas são um pouco, eu acredito que elas também acham que elas são um pouco fechadas para isso. Eu acredito que a gente tem que abrir um pouco a mente para essa comunhão. Mas quando se fala em evangelização, não, filho, aí não tem a placa, não tem a denominação, sim. Tem aqueles que gostam. E que você gosta, vamos meter. E assim, no seu ver lá, a igreja ela funciona em célula, no caso? Porque tem algumas igrejas aí, né, que é mais da Batista Presbiteriana, que funciona em célula, né? Sim. Que é os cultos nos lares, né? Eles dividem ali. Sim, lá funciona dessa forma também? Não. Na nossa igreja ela não funciona. A gente tem os nossos departamentos, né? Que é bem organizado. O departamento da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós temos o departamento de jovens, que é a União Cristã Presbiteriana de Mocidade. Os departamentos de jovens, departamento de evangelização e missões. Então a Igreja Cristã Presbiteriana ela trabalha muito por departamentos, né? E aí tem eventos que todos os departamentos também trabalham juntos, mas a nossa ideia não. Por exemplo, como que a gente se reúne nos lares?
quando é culto, quando a gente faz, os jovens vão fazer um culto, todos os jovens vão para casa lá do irmão B, C, ou vai fazer um culto de homens, aí vai fazer um estudo, vai fazer um churrasco, um social. A gente não trabalha em células ou grupos familiares. Tem igrejas presbiterianas que trabalham com grupos familiares, que eu gosto, sou muito adepto de grupos familiares, mas hoje na nossa igreja nós não temos. Nós temos a ideia de fortalecer os departamentos, casais, jovens, mulheres, para que esteja uma igreja mais uniformizada e mais bíblica. E em relação assim ao evangelismo, né, da sua igreja, como é que é a atuação dos jovens, né? Não sei se é os jovens, a igreja no geral. Como é que funciona essa parte do evangelismo dentro da igreja? Olha, é aquilo que eu sou um crítico, né? Porque a igreja ela sempre tem que melhorar. Sim. Né? Nós entendemos que não existe uma igreja perfeita. Eu sempre falo, se você achar uma igreja perfeita, nunca entre nela, porque quando você entrar, ela deixa de ser perfeita. A igreja ela tem algumas deficiências, mas nessa área evangelística, eu gosto, o meu meio de atuação, que eu gosto muito de evangelização, é rua, é madrugada. O Rodrigo está aqui, que não me deixa mentir. Eu sou um pastor mesmo que gosta de ir para a rua, eu gosto de evangelizar, eu gosto de conversar, eu gosto de sentar com as pessoas, eu gosto de ouvir a dor das pessoas. Então eu gosto de evangelizar na madrugada, no meio da rua. Às vezes assim, eu saio para pedalar e eu fico preocupado se não tem, às vezes tem alguém ali, um morador de rua, já me dá vontade de abordar para conversar. Eu vejo um cara usando droga no meio da rua, eu sempre paro, sempre converso e eu tento mobilizar a igreja, porque assim, a igreja cristã presbiteriana hoje ela está inserida num contexto de droga. A gente está nos fundos da Chaparral e na frente da Ceilândia. A igreja está lá na famosa Tailândia, que é a divisa de Chaparral com Ceilândia. Que quando eu cheguei aqui, os caras, pastor, onde é que você mora? Eu moro ali nos fundos da 22 da Chaparral. Então o senhor mora na Tailândia? E eu falei, ué, mas Tailândia? O que é isso? Não, é divisa de Ceilândia com Taguatinga. E ali tem um contexto muito periférico, de muito usuário, de muitas pessoas, muitos jovens. E hoje até me assusta, porque hoje a gente, né, o Rodrigo tá aqui, a gente vê crianças hoje no meio da rua, já que nem lobisomem, naquela coisa. Então eu tento mobilizar a igreja para a gente trabalhar nessa área. E é bom assim que eu gosto, que Deus é muito generoso comigo, porque toda igreja que eu vou, sempre tem alguém que tem essas características, porque é um tipo de evangelismo que não é para qualquer um. Por exemplo, não tem como. É madrugada, geralmente o cara não quer, né? Fala, não deixar de dormir. Sair da zona de conforto. Não quer. Aí a galera tem o Rodrigo, tem o Ricardo, tem o irmão Luiz, tem o irmão André. Então os caras falam, bora, tem o irmão Vinícius, tem outros que falam, bora pastor, pega um violão, enche a Kombi de agasalho, de comida, de bíblia, de roupa e a gente vai. E aí a gente sempre gosta de sair quanto mais tarde melhor. A gente gosta de sair meia-noite. De meia-noite sem horário para chegar. Aí enquanto tiver comida, enquanto tiver bíblia, tiver agasalho, a gente vai levando o evangelho, vai conversando. E é tão interessante que quando a gente para, a galera começa a conversar, a galera começa a comer, a galera começa a conversar e interagir, mas você não conhece meu problema. Aí ele pega aqui 8 anos morando na rua, o outro ex-usuário, o outro já sabe. E aí os caras falam, poxa, então os caras conhecem a minha realidade. Já pega um cara da caminhada mesmo para poder chegar lá. Porque essa é a bandeira do cara. Sim. Você não conhece o meu sofrimento. Você nunca viveu o que eu tô vivendo. Aí quando o cara fala, não, eu já vivi, já fiz isso, já fiz aquilo, os caras, é mesmo. E aí a gente faz umas parcerias com as comunidades terapêuticas. Agora eu tenho muito amigo em comunidade terapêutica. E aí a gente faz parceria, ajuda. E aí você quer, faz uma triagem, manda. E aí vamos trabalhar. Lembrando que não é um assistencialismo que nós trabalhamos. Nós entendemos que a assistência social, ela não leva uma bandeira. É aquela ideia. Você vai matar a fome do morador de rua para mandar ele pro inferno de barriga cheia. O evangelho não tem essa ideia.
A gente está com a marmita, é só para a gente ter uma isca para ele sentar e nos ouvir e falar para ele, olha, existe um caminho melhor, existe uma solução para esse mundo, tem como você vencer as drogas, tem, nós somos testemunhas vivas, o poder do evangelho pode mudar pessoas. E aí vamos trabalhando nessa área e graças a Deus a gente tem fruto dentro da igreja. E assim, às vezes eu passo no meio de tô numa loja, uma vez eu tava no festival de livro, o cara bateu nas minhas costas e falou assim, paz do Senhor, pastor, o cara de terno e gravata, eu, paz do Senhor, o senhor não tá lembrando de mim não? Eu falei, não. Falou, pois é, pastor, foi o senhor que me abordou, o senhor lembra que o senhor me levou para uma comunidade terapêutica lá para Salviaci? Assim, eu falo, ó, lembrar, não lembro não, que é muita gente. Eu falei, pois é, o senhor me acompanhou durante 7 meses, eu queria te mostrar uma benção. Ele tirou a carteira e mostrou a carteira da OAB, que é o pastor, hoje eu sou um advogado bem sucedido, hoje eu sou casado, e eu lembro muito das suas exortações, da sua palavra de Deus. Eu sempre estava pensando em desistir, o senhor sempre tinha uma palavra já para direcionar, para me exortar, e hoje eu sou fruto do seu trabalho, da sua perseverança, porque o Senhor me apresentou o Evangelho. Cara, isso aí... Gratificante não, demais. isso aí não tem recompensa. Você não... Às vezes as pessoas acham que a gente fica rico. Isso é um trabalho que ninguém quer, é um trabalho de formiguinha. Você leva 100 para uma comunidade terapêutica, você trabalha com 100, você tem 2, 3 que consegue recuperar. Você tá entendendo? Então é um trabalho que não tem holofotes, mas é um trabalho que Cristo nos designou, nos chamou e a gente tem que fazer. A gente não está preocupado com o resultado, ainda que a gente queira. Sim. Claro que a gente quer... A obra... a gente quer falar para 100 pessoas, a gente quer que 100 pessoas mudem. Mas não depende da gente. Depende muito mais de uma ação do Espírito, depende muito da pessoa reconhecer a necessidade de mudança através do Evangelho. Mas essa é a bandeira que eu carrego, essa é uma bandeira que eu entendo, por isso que eu sou um pastor de periferia. Eu sou uma voz de Deus na periferia, eu entendo isso. Eu sou da periferia, eu nasci na periferia. Deus levanta essas pessoas aí, às vezes a gente não entende, né? Sim. O sofrimento, né? A carga que a gente leva, mas mais na frente você vê aí que o cara chega e dá uma carteirada em você, aí você fala assim, rapaz... Aí te quebra. Deus é lindo demais, sim. Passei aquilo tudo para chegar aqui, né? E uma alma, né? Uma alma preciosa. Salva. Me diz aí, a diversidade, né? Hoje em dia, para pregar a palavra para essa galera aí, tá meio complicado, porque muita gente prega aí um céu bem amplo, né? Que cabe todo mundo, independente. Sim. Como é que você vê isso aí? Cara, olha, eu tenho uma ideia de evangelho para evangelho. Aquilo que eu prego como pastor, aquilo que eu prego como líder, aquilo que eu prego como teólogo, como formador, né? Que eu também sou pastor, sou professor de teologia. Eu entendo uma coisa, quando nós vamos para a rua, nós não pregamos pelo tipo de pecado que a pessoa comete. Eu entendo que, por exemplo, eu não tenho que ir para a rua chegar pro alcoólatra e falar que ele tem que parar de beber. Eu não falo pro cara que ele tem que parar de beber. Ele sabe que ele tem que parar. Ele sabe. Ele já sabe. Eu não vou falar pra uma prostituta que ela tem que parar de se prostituir. Eu não vou falar para um homossexual que ele tem que deixar de ser homossexual. Eu não vou falar pro bandido para ele deixar de ser bandido. Não vou falar pro traficante para ele deixar de ser traficante. Não vou falar pro idólatra para ele deixar de ser idólatra. Não. Eu vou pregar Cristo. Eu vou pregar Cristo para ele. Porque, independentemente do pecado que ele comete, se ele rouba um banco, se ele rouba uma balinha, ele está cometendo pecado contra o Criador, contra Deus. Então, eu entendo que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura, que Cristo comissionou a igreja para pregar o Evangelho. Agora, o Evangelho vai mudar. Ninguém fala assim, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de matar, eu vou deixar de roubar, eu vou deixar de ser corrupto para ir para Cristo. Ninguém nunca fez isso. As pessoas foram como elas estavam. Eu fui o Silva, que as pessoas me conheciam. Eu fui do jeito que eu estava. Não foi eu que mudei os meus conceitos, foi Cristo que mudou os meus conceitos. Então eu entendo que a bandeira do Evangelho é pregue o Evangelho, pregue Cristo, pregue o amor, mas pregue também
as penas severas, que o pecador não confessar Cristo como Senhor e Salvador, há uma consequência. Então nós devemos pregar a verdade. Hoje eu vejo uma geração muito muito pragmática, ou seja, venha e Só permaneça. É uma ideia do evangelho que você pode vir para Cristo e permaneça como está. Não, você vem como está. Você não vai permanecer o mesmo, porque o evangelho confronta. O problema muda, ele transforma. Sabe o que eu vejo hoje? O problema está no púlpito. É porque nós, os pastores, estamos pregando pela acomodação, com medo de perder membros, com medo de perder dízimo, porque a igreja hoje se tornou uma empresa. O evangelho agora é um grande negócio. Então, ou seja, por isso que está essa banalização do evangelho. Porque o evangelho que confronta o pecador. O que nos mudou? O que nos moldou? Por que eu mudei? Porque eu fui do jeito que eu era. Eu não deixei nada para ir para Cristo. Eu fui como que eu era. Mas Cristo chegando lá, através do meu pastor, as pregações confrontavam o meu pecado. Tanto que eu fumava cigarro, eu lembro que eu falava, caramba, eu não posso nem levar carteira de cigarro. Então eu fumava e me limpava. Ou seja, porque aí chega uma hora que você fala assim, caramba, não dá, aqui não dá mais. Não dá pra me fazer isso mais. E eu lembro assim que eu era um cara, eu xingava muito palavrão. Cada 10 palavras que eu falava, 11 tinha palavrão. Eu tenho meu brother Fagner Coutinho, que, né, que é lá do Atitude para Crer, é meu brother muito, e aí a gente chegou e falou assim, cara, a gente tá falando muito palavrão, a gente é crente, cara, vamos fazer um propósito, toda vez que você falar palavrão, você me exorta, e quando eu falar, você me exorta, pode ser, pode, aí a gente, quando um falava, vigia crente, e a gente começou a se moldar, porque a gente tava preocupado com a forma de expressão nossa, que era 24 horas falando palavrão, mas quem falou que a gente não poderia xingar palavrão? Cara, foi a palavra, a exortação de que o crente ele tem que ser a diferença até no falar. E o Espírito Santo foi trabalhando. Eu acho que assim, hoje o pastor, a liderança quer fazer o trabalho do Espírito. E quando a gente quer fazer o trabalho do Espírito, cara, não há mudança. Prega o evangelho puro e genuíno, verdadeiro, e deixe que o Espírito de Deus confronte o pecador, porque não tem ninguém melhor na face da terra do que o próprio Espírito Santo para convencer o pecador de que ele precisa ser melhor para a glória de Deus. Isso é verdade. E assim, na sua visão hoje, o que a igreja, né? O que nós precisamos fazer para mudar essa mentalidade, esse aspecto que foi criado aí e tem levado muita gente à perdição, né? O que a gente pode mudar e melhorar? Cara, eu vou bater numa tecla única e exclusiva. A qualidade do nosso evangelho. A ortodopraxia. A gente aprende na teologia algo que é nobre. A ortodoxia é o quê? Eu vou falar numa palavra de uma forma mais abrangente para que o público entenda. A ortodoxia é a pureza, aquilo que é puro, aquilo que é único do evangelho. É a Bíblia, é as escrituras sagradas, é o sola escritura. Hoje nós estamos no mês da reforma protestante. Qual era a bandeira da reforma? A palavra de Deus como centro. Eu acredito que a palavra ela tem que ser centralizada mais nos púlpitos, na liderança, na forma de enxergar as coisas. Porque assim, qual é o problema da igreja brasileira? O pragmatismo. Deu certo na tua igreja, eu vou copiar. Para mim não interessa se é bíblico. Eu estou fazendo uma coisa, tá dando certo, não interessa se é bíblico. Deu certo, então vamos fazer. Membro. Não, acabou, então bora. Mas essas falsas conversões, esse é o problema. Então eu acho que a igreja, ela precisa primeiro, acho que, vamos usar uma palavra melhor, a ortodoxia é a centralidade das escrituras, é a Bíblia como a Bíblia interpretando a Bíblia. E aí nós temos a ortodopraxia. O que é a ortodopraxia? É a prática da ortodoxia. Às vezes você tem uma igreja que é até bíblica, mas que não pratica. Às vezes você tem uma igreja que
quer praticar, mas ela não é bíblica, ela pratica uma coisa que não é bíblico. Então, unir a ortodoxia com a ortodopraxia, eu acho, e é simples. O problema é assim, que a gente está dificultando, e o evangelho é simples. O evangelho é reino, é Cristo como centro, o homem pecador necessitando de um salvador, e esse salvador é Cristo. Pronto, aí é a mensagem do evangelho. E vamos viver para a glória de Deus. Lembra que Jesus resumindo a lei? Os caras falam, não, a lei é isso, e Jesus fala, olha, a lei vai se resumir nisso aqui. Amarás o seu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Simples. Só que aí o que os fariseus faziam? Eles pegavam a lei, faziam a reinterpretação da lei e colocavam um monte de mandamento. E a gente tem hoje um monte de dogmas humanos que dificulta uma visão de mundo mais bíblica. Hoje nós temos a centralidade na pessoa do homem, na figura do pastor. Você pega essas grandes igrejas, para não citar nome, você pega a igreja, você tem o líder B, C, D. Hoje você não tem, você está entendendo? Hoje você tem muito mais a figura do homem do que a figura de Cristo. Tá entendendo? É como se lá em Apocalipse, que fala lá, Jesus está lá na porta da igreja e batendo para abrir dentro da igreja. E a igreja isolada no seu próprio mundo. Eu acho que a bandeira do evangelho é simples. Pregue Cristo. Viva Cristo. Pregue Cristo e viva Cristo. Ponto. Nos dias atuais, estamos vivendo aí dias bem difíceis, né? E a tendência é piorar. Você acredita que já estamos nos findando, né? Nessa terra, estamos já vivendo os últimos dias? Cara, biblicamente falando, lembra, a gente tem que ter uma compreensão de evangelho que é o seguinte: os últimos dias já se deu na vinda de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, Cristo veio inaugurar o tempo do fim. Então, você pode, quando você lê os evangelhos e você vê o pensamento de todos os evangelistas, de todo o pano de fundo do Novo Testamento, porque a gente tem que pensar que o pano de fundo do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Então, eles só tinham o quê? O Antigo Testamento. Quando Cristo veio, que é o Messias, ele inaugura o tempo do fim. Então, assim, quando você fala assim, nós estamos vivendo os últimos dias, sim, porque desde que Cristo encarna, é crucificado, morto e ressurge dentro dos mortos, e aí em Atos capítulo 1, que ele vai assunto ao céu, e ele fala, olha, o que vocês estão, parafraseando o texto, o que vocês estão olhando aí? Os anjos falam, não, mas peraí, vocês têm que ir lá para Jerusalém para que vocês do alto sejam revestidos de poder. Esse mesmo Jesus que está assunto ao céu, ele vai voltar em glória. Então, vai. E aí eles foram lá para o dia de Pentecostes, para o cenáculo, receber o revestimento, o poder, a outorga para trabalhar em nome do reino. Então, o tempo do fim, ele é inaugurado com o advento de Cristo. Agora nós já estamos no fim. Então, desde que Jesus foi assunto ao céu até o dia de hoje, é o tempo do fim. Agora, humanamente olhando as coisas, cara, as coisas estão piorando cada dia mais. E a gente entende que, como igreja, a gente deve orar pela paz, a gente deve orar pelo bem social das pessoas, contra a corrupção, contra a criminalidade, contra o mal que está no mundo. Mas, biblicamente, nós sabemos que esse mundo não vai melhorar, porque a tendência é piorar, para que os elementos estejam prontos para vir se revelar o homem da iniquidade, acabar com tudo, Cristo voltar e buscar os seus. Então, assim, eu posso dizer que aparentemente, sim, parece que o negócio está só afunilando, a palavra de Deus está se cumprindo, o povo está ficando mais duro para o evangelho, mais incrédulo para o evangelho. Isso não é um bom sinal para o mundo. Para nós que somos crentes é um excelente sinal. Sim. Mas para o mundo... Estamos esperando a vinda, né? Estamos, qualquer momento, se ele quiser rasgar o céu, nós estamos aí. Na sua visão, hoje, somos a última geração? Cara, biblicamente, não dá pra cravar. Biblicamente, se eu analisar as escrituras, eu não posso
se eu falar fora das escrituras, ou se eu quiser usar as escrituras para falar isso, é chamado na teologia de falácia. Falácia é uma falácia exegética. Então, se eu filosofar, ou se eu pensar, vamos filosofar sobre esse pensamento, eu posso filosofar sim. Agora, eu não tenho base bíblica para dizer. Mas eu desejo e quero que seja a última. Eu adoraria se eu fosse. Mas também tem as outras pessoas que estão nascendo, os nossos filhos, as minhas netas. Mas, cara, a gente fica olhando assim, fica pensando, cara, será que é a última? Só que se lembra, os nossos pais pensaram isso. Sim. A geração passada também. Eu lembro que na década agora, uns 15 anos atrás, nós somos a geração do arrebatamento. Passou 15 anos. Nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração é querer datar a volta de Cristo. Aí eu não quero nem cair nesse risco, não, porque tem uns que caíram, que quiseram datar a volta de Cristo e se deram de mal. E assim, nas movimentações que está tendo aí em Israel, né? Sim. A construção do templo, o novilho vermelho que já está lá. Devido às movimentações aí, é por isso que eu estou perguntando. Sim, estou entendendo. Não, a sua visão, né? Estou entendendo. Eu até entendo. Tudo leva a crer que tomara. Estamos entrando Rapaz, aí que seja. Na tribulação. Aí a gente tem umas correntes escatológicas, né? Que uns vai querer que vai passar pela grande tribulação, já passamos, vamos passar pela metade, aí a gente não vai entrar nesse debate, que esse não é o fim. Mas, cara, eu oro para que seja. Eu falo assim, Cristo, eu oro, tenho orado assim, ô Senhor, podia voltar logo. Porque é tão bom. É tão bom você saber. Imagina você tá aqui. Tem muita gente que não tá preparada aí. E aquela coisa, lembrando, imagina você tá aqui, você escuta uma trombeta, o céu se rasga. Cara, seria magnífico isso aí. Se Deus nos der esse privilégio de ver, senão vamos morrer e fica pra próxima geração. Você, um cara estudioso, né? Que estuda aí. Já chegou a ler o livro de Enoque, que foi retirado da Bíblia, não? Cara, pra te falar que eu já li ele todo, não. Mas eu tenho ele, né? Porque eu tenho aquela Bíblia como pesquisador, como é que faz estudante. Pra conseguir? Que eu tava querendo... Não, essa Bíblia é fácil demais. Eu não sei se te dizer... Não tem na Sociedade Bíblica, não. Mas tem, acredito que tem na família Cristãs, eu acredito que ainda tem, que é a Bíblia dos Apócrifos. Tem o livro de Enoque. Eu tenho essa Bíblia. Eu já li, eu não li ele todo, mas... Quando a gente vai fazer pesquisa, quando a gente faz algumas pesquisas assim... Só que assim, ele é um livro apócrifo. Então assim, ele não tem muita credibilidade. Como... Pra agregar, não tem. Como os 66 livros da Bíblia. O cano fechado nos 66 livros da Bíblia. Agora, Enoque é mais para que você entenda o pano de fundo, para você entender. Mas tem muita... besteira. Não tem muita revelação, no caso, que o pessoal fala que não tem. É porque o problema é o seguinte, o problema dos livros apócrifos, alguns livros apócrifos, eles têm relatos históricos que são importantes, mas o problema dos livros apócrifos é que eles não são canônicos, não são confiáveis. E aí, imagine, você lê uma fonte não confiável, e aí quando você vai para assuntos espirituais, aí não dá, não. E voltando um pouquinho, né? Porque hoje em dia, essa geração tá meio que normalizando o uso de entorpecentes, de drogas, né? Como é que você enxerga isso aí para a gente poder trabalhar em cima disso e combater? Porque vocês já tiveram uma passagem e estão no embate no dia após dia aí, nas madrugadas, né? Porque é muito fácil levantar uma bandeira aqui e falar, podia normalizar a maconha. Sim. Mas você tá na correria à noite aí. Sim. E tá vendo a destruição de uma mãe, né? De uma mãe, de um pai, né? Que tá aqui se destruindo enquanto o filho tá na rua. Sim. Né? Qual a sua visão a respeito disso aí? A minha visão é a visão do evangelho. A droga, ela é prejudicial para qualquer um. Seja para
para o jovem de periferia, ou seja, para o burguês lá na sua mansão. A droga é uma droga. Ou seja, tudo aquilo que tira a minha realidade de mundo torna-se pecado. Então a droga não tem benefício nenhum. Você pode falar, mas poxa, e o canabidiol? O canabidiol não é droga que tem THC que o cara fuma para ficar doidão. É outra coisa, é medicinal. O canabidiol é outra coisa. Aí os caras falam, não, mas não tem mal nenhum. Cara, tudo que te leva a desobedecer a Deus, tudo que te leva a te dar um prazer fora de Cristo, cara, isso é pecado. Cara, hoje eu posso rir. Hoje eu sou um cara alegre, eu não preciso de droga. Às vezes eu sento pra conversar com a minha galera das antigas, amigos de infância, a gente começa a lembrar umas coisas, a gente ri pra caramba. E a gente não precisa mais de droga. O problema das drogas é um problema do mal. A droga, ela é pecado. Ainda que a sociedade diga, não, vamos supor que no Brasil vai liberar as drogas, mas Deus não liberou. As escrituras proíbem. Então, se isso não agrada a Deus, eu prefiro ficar com Deus. E que o mundo, se o mundo quer legalizar o pecado, problema do mundo. O mundo sem pecado, ele já é pecado. O mundo, vamos supor que se tirasse o pecado, o mundo ainda estaria, porque o pecado é todos aqueles que não estão em Cristo. Então você tem aquela pessoa que é trabalhadora, que compra e paga, que tem um cara que não trai a esposa que não trai o marido, mas não tem Cristo. Ela é igual, tá na balança como qualquer outra pessoa. É isso que a gente não precisa, é isso que a gente precisa não suavizar o evangelho. O evangelho é para pessoas ruins que reconhecem. O evangelho. Por que o Rodrigo tá a ver os meus sermões? Eu falo muito assim, eu falo, olha, eu estou na igreja não é porque eu sou bom. É porque eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso melhorar como marido da minha esposa, como pai dos meus filhos. Eu preciso melhorar como líder. Eu preciso melhorar como liderado. Eu preciso ser um ser humano melhor. O evangelho me proporcionou ser uma pessoa melhor. O evangelho me proporcionou a eu não matar mais as pessoas porque as pessoas pisaram no meu dedo. O evangelho me proporcionou a pagar o mal com o bem. O evangelho me proporcionou eu orar pelos aqueles que me perseguem. O evangelho, ele é maravilhoso. Ele transforma, ele realmente transforma. Aí, mas o que o evangelho tem a ver com as drogas? Cara, as drogas, elas trazem uma falsa sensação. Eu trabalho com dependência química com mais de 20 anos. Se eu chegar aqui para um jovem e falar assim que a droga é ruim, eu vou estar mentindo para ele. Porque na hora que ele fumar a maconha, ele vai sentir sabe, aquela cara que legal. Só que ele vai fumar uma vez, 2 vezes, ele vai gostar, ele vai viciar, só que aquilo ele vai precisar de mais. Aí o refúgio dele vai ser aí ele vai para cocaína, ele vai para o crack, ou seja, naquele momento primário, ele viajou, a sensação é legal, só que aquilo vai trazer uma destruição. Então o que a gente tem que conscientizar? Nem tudo que aparentemente é bom vai fazer você feliz. Você vai usar agora, você vai na balada, cara, que legal, tal, jovem. Cara, e as sequelas? Você tá entendendo? O problema não é, o problema não é nem a sequela. O problema é que o pecado é contra Deus. Aí é que tá o problema. Então, a solução para as drogas, eu não acredito que as drogas vão acabar. Não, até a volta de Cristo não tem como. Eu acredito que a solução para aquele que está nas drogas é Cristo. Só que Satanás precisa dar uma forcinha para que o mundo não perca a guerra, que já perdeu na cruz. Querendo normalizar. Hoje em dia tá querendo normalizar. E o absurdo... É normal. E tem absurdo que tem crentes que levantam essa bandeira, tá? Tem crentes que levantam essa bandeira. É por isso que eu tô falando aqui, que tem muita gente aí que eu conheço, né, que... Rapaz... Dá uma voltinha, vem aqui conhecer aqui a igreja e vou mandar. O evangelho, ele transforma, não adianta. Cara, essa é a minha opinião. O evangelho, ele transforma. Não tem esse negócio de não tem nada a ver. Não, e aquela coisa. Vamos liberar as drogas?
Beleza, bora, vamos, senhores deputados. Então vamos fazer o seguinte, vamos. Vocês querem liberar? Bora. Então vamos fazer um ano. Um ano vocês vão andar com a galera que trabalha nas periferias, galera que trabalha nas cracolândias, nas comunidades terapêuticas. Vocês vão ficar um ano. Vocês vão sentar nas rodas das comunidades, vocês vão nas comunidades terapêuticas, vocês vão nas cracolândias, vocês vão nesses lugares. Depois de um ano que vocês andar em todos esses lugares, se vocês falam depois de um ano, vocês falam assim, não, ainda queremos liberar. Aí a gente, bora, vamos liberar. Ele não vai, cara, porque assim, o que está por detrás das drogas, a droga não é só um problema social. A droga é um problema espiritual também. Sim. Você tá entendendo? Sim. Porque o problema do drogado não é a droga. Ele quer sair, mas não consegue É mais. o pecado. Chega um momento que ele não consegue mais. A droga é a idolatria. Sim. O que é a idolatria quando a Bíblia diz que o que é uma idolatria? É um Deus. Se aquilo me tira do sério, se aquilo faz eu perder o meu senso comum, faz eu não amar as pessoas que me amam e nem amar a mim mesmo, isso é um ídolo, é um Deus. Então, ou seja, a droga, ela começa pelo orgulho. Por que a maioria do drogado é orgulhoso? Você vê jovens matando pai e mãe para usar droga. Sim. Isso é um problema social? Sim, mas é principalmente um problema de pecado. A droga aflora o potencial do pecador para pecar. Então, cara, droga já diz. Eu vou a mais. A droga não é uma droga. A droga é maligna. Ela é da borda do inferno para o homem caído. Essa é a ideia. Tem uma galera aí que, tipo assim, eles não têm uma dimensão do que é. Nós vivemos em um mundo paralelo. Tem a galera que acorda de manhã, vai trabalhar e tal, às 18, aí dorme. Só que temos um mundo paralelo, que essa galera não conhece. E tem uma galera aí que quer mostrar. No nosso caso aí, a gente está se levantando para mostrar isso aí. E vamos potencializar aquilo que você faz, né? Conta um pouco para essa galera aí, o que vocês enfrentam na madruga, né? Porque é um mundo paralelo. Cara, essa galera, eles não conhecem o verdade. sofrimento, eles não conhecem essa prisão, né? Porque isso é uma prisão. Sim. Se o cara falar que bebe, que fuma, que se droga, é livre, ele tá mentindo para ele mesmo, porque isso é uma prisão. Fala para essa galera sobre esse mundo paralelo das drogas que vocês enfrentam no dia a dia. Legal. Eu acho que eu nunca tinha usado essa visão, não. Legal, gostei. Eu vou me apropriar dela. Isso. Mundo paralelo. Isso, pior que é. Quando você vai pra madrugada, você vai fazer esses trabalhos evangelísticos, você parece que você tá em outro planeta. É um mundo dentro de outro mundo mesmo. É real. É paralelo mesmo. Eu lembro que começo do ano, o ano passado, a gente foi fazer um trabalho ali na 3 da Norte. E a gente parou a Kombi, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, a gente parou a Kombi, o irmão desceu com violão, ficou tocando violão. Eu lembro que tinha um jovem que ele subia e descia. E ele, muito magro, e aí eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, vem cá, você quer comer? Ele, não, tio, não quero não. Aí ele subia e descia, aí eu falei, rapaz, é uma criança. Aí eu fui perguntar para ele quantos anos ele tinha. 12 anos. E aí foi depois eu vi ele, depois nunca mais vi ele. E aí você fica num mundo que as pessoas estão assim, entregues aos seus pecados. Você parece tipo aqueles, um mundo zumbi. O povo tá ali, tem aqueles que estão com fome, que já passaram a lombra e estão doidos para comer, e ninguém nessa hora, são poucos que evangelizam. Tem muitos irmãos que são legais, que eles evangelizam tipo 6, 7, 8, até umas 10 horas. Mas depois de 11, meia-noite, são poucos. E aí, por isso que a gente gosta de fazer o nosso trabalho depois de meia-noite, quanto mais tarde, melhor. Porque você vê mesmo a realidade nua e crua. Só que é interessante. Você vai conversando com alguns, aí você fala, filho de pastor, pastores, maioria, diáconos, cara, funcionário público, caramba, funcionário público aposentado, funcionário público encostado,
pessoas que têm família e grana, porque a gente pensa, a gente vai para esse trabalho, pensa que é só periferia. pobre. Não, é só pobre lascado. Não, você tem muita gente que cresceu na social, né, na nata do Distrito Federal, mas que tá ali. Ou seja, a droga é uma vala para branco, para negro, Não tem para distinção. rico, para pobre. Provou, tá preso, é isso aí. Acabou. E assim, literalmente é um mundo paralelo. Porque você vê uma realidade que você fala assim, cara, cadê o Estado? Ué, cadê a saúde pública? Cadê a polícia? Aí às vezes, né, o Rodrigo tá aqui, às vezes sobe e desce uma viatura, parece que não tá acontecendo nada, cara. Assim, o tráfico a céu aberto, a galera fumando, a galera assim, e assim, e tipo assim, que se lasque você que é um drogado, que se lasque, ninguém. Aí você vê assim, você não vê um poder público, você não vê ninguém, no máximo que você vê é uma mãe de vez em quando procurando um filho com a foto na mão, Chega a ser cruel, né, perguntando, vocês viram essa pessoa? Vocês Chega viram a ser Beltrano? cruel, cara, aí o Rodrigo tava num dia que a gente parou perto do metrô, a gente começou a trocar ideia com a galera lá, e a galera tava com fome, a galera começou a comer. Eu lembro que aí a gente conversando perto de um barraco, aí quando pensa que não, ele jogou a marmita, né? Aí os ratos, cara, umas ratazanas grandonas saindo do barraco. Aí depois o cara falou assim, peraí, pastor, me dá 2 aí, marmita, eu quero levar pra minha mulher. A mulher levanta, abre assim, né, o barracozinho, e da onde as ratazanas estavam. Ou seja, elas convivem, sabe? E aquilo ali é o que mais você tem de nobre, é a vida do ser humano. Chega a e ser desumano. E o ser humano troca, sabe, toda a satisfação de um lar, de um banheiro. Por um momento. Por um momento. E assim, o rato era um cachorro que você tem às vezes dentro de casa, um cachorrinho, um pet que você, né? Dela é um rato. E aí eu falei, nossa, vocês não tem nojo, não. Não. Aí já, pastor, você tá com medo? Sabe? Umas ratazanas grandes. Que a gente falou assim, caramba, olha o tanto que Satanás está fazendo dentro do mundo paralelo. Que esse mundo paralelo é um mundo de Satanás. E ele é bem cruel, viu? É Satanás que reina. E Satanás não tem dó não, amigão. Enquanto Jesus tem misericórdia, olha pra gente com os olhos de amor, quando a gente peca, a gente se arrepende, ele vai lá e perdoa, Satanás não tem misericórdia não, amigão. Faz você comer do lixo, faz você ficar humilhado, pedindo esmola. E aí aquela coisa, o que a gente tem pra oferecer melhor do que Cristo pra essas pessoas? Não tem, cara. Se não for Cristo, e assim, eles acostumaram com aquilo, com o mundo paralelo. Isso, eles não querem sair daquele mundo. Por quê? Porque eles estão escravizados. Não é porque não tem família, porque tem muitos que têm família. Ixi, é o que mais tem. Tem uns que têm estudo. Tem tudo em volta. Mas é por isso que a igreja, ela precisa ser mais atuante nessa área. Ela precisa. Por isso que eu entendo que o evangelho resgata essas pessoas que estavam no mundo das drogas, porque eu falo para eles, cara, eu já estive aí. E aí eu falo para eles assim, que eles começam a chorar. Falo assim, olha, quem sabe amanhã você vai estar dentro dessa Kombi. Eu não vou estar mais dentro dessa Kombi. Amanhã pode ser você fazendo esse trabalho. E eles, cara, eu creio, pastor. E aí quem quer comunidade, pega comunidade. E assim, e vamos trabalhar. Porque assim, é a ideia mesmo. O mundo paralelo. Eu vou até escrever um artigo, vou me apropriar desse nome. O mundo paralelo das drogas. Já é seu. E a realidade do mundo paralelo. Legal, ficou... Legal. Mas é complicado, porque assim, às vezes a pessoa pensa, né, que um tragozinho aí não vai acontecer comigo, né? Nada. Não, cara, é só um trago, não. O cara tá lá porque ele, né, porque ele quer, ele mexeu com coisa. Eu não. Eu tenho um controle sobre a minha vida. Todos que tem lá tem controle. Não, todos que estão lá têm o controle e eles param na hora que quiser. Todos param na hora que quiser. Você vai colocar aí Você vai colocar aí de 10, vamos colocar em números, em cifra pequena, de 10, você tem 2 que vai falar assim, não, realmente eu não consigo, preciso de uma ajuda. Agora 7
Não, eu paro na hora Não que assim. quiser. Aí tem quanto tempo que você tá querendo? Não, tem 20, 30, 40 anos Não que eu tem tô nessa nem vida. 20 mais. E para quando quer. Que na verdade é uma falácia, né? É uma mentira. E assim, para fortalecer o seu trabalho hoje, né? Como é que funciona essas parcerias? Como é que funciona o pastor pegar a Kombi ali e sair para fazer a obra? Cara, doação. Doação. Tudo é doação. A Kombi que a gente tem foi doação, né? É uma serva de Deus, uma mulher usada por Deus, na verdade, foi uma bênção no projeto. Eu ajudei o filho dela, né? Numa internação, eu acompanhei, levei ele para Cristo e ela ficou muito grata pelo trabalho que eu fiz, né? Através do Evangelho, através da igreja. E aí ela doou essa Kombi. E a gente tem aquela coisa, a gente tem um fundo na igreja que é só para isso. A gente tem um culto todo terceiro domingo de cada mês. Todas as ofertas que entram é para esse departamento, para Destinada esse isso. trabalho. Aí a gente vai lá, compra cobertores, compra alimento, estoca alimento, e aí a gente deixa lá. Aí a gente tem uma galera que faz, compra as marmitas. Então, assim, é aquela coisa. A igreja ela precisa usar os recursos para o reino. A igreja ela não pode só pensar em enriquecer. Isso é no geral. Isso é no geral. Aí a gente tem esse departamento, a gente tem um culto específico, tem envelopes específicos na igreja para quem quer. Ó, e a gente tem um envelope verde que eu falo, ó, esse envelope, quando você colocar dinheiro aqui, é para os projetos evangelísticos e missionários da igreja. Então, ou seja, talvez você não consiga ir. Talvez, imagine sua mãe com 70 anos, ela tem como ir na madrugada nas Cracolândia? Não. Mas quando ela coloca um envelopezinho ali, ela tá indo. Então aí a gente arrecada dinheiro, tem muitos parceiros de fora, empresários que ajudam, tá entendendo? E tem os irmãos da igreja que é a força maior. E aí a gente arrecada as roupas, os irmãos arrecadam bastante roupa, aí a gente separa, principalmente roupa masculina, que homens, de cada 10 pessoas você pode colocar 8 são homens e 2 são mulheres. Então a gente tem roupa feminina, masculina, coloca dentro da Kombi e aí a gente vai e bota para evangelizar e vamos distribuindo. E agora, em primeira mão, a gente está elaborando um projeto agora que a gente vai fazer um reboque. A gente vai elaborar, já está fazendo o projeto e tudo, vamos receber algumas doações para a gente fazer um banheiro, para quando a gente parar no meio da rua, com a caixa d'água, a galera tomar um banho, trocar de roupa, a gente fazer um culto, todo mundo tomado banho, todo mundo arrumadinho, top, roupa e evangelho. Evangelho. Lembra que o foco todo é o evangelho. A isca vai ser o banheiro, a roupa e a comida, mas o foco é Cristo. Aí, assim, eu bati de frente com um pastor e falo, pastor, me ajuda. O que vai ser feito por mim? Eu quero sair do mundo das drogas, né? Hoje eu quero entregar minha vida, não tenho força. Esse camarada, qual o tipo de auxílio é oferecido para ele? Cara, é levado para onde? Eu entendo primeiramente. Eu já mexo com isso há mais de 20 anos, com a dependência química. Então, assim, a gente tem experiências muito gratificantes, mas experiências ruins também. O que a gente precisa? Às vezes o cara tá empolgado, você tá ali no meio da rua, o cara se empolga. Cara, eu quero me internar. Só um momento. Só um momento. Então, o que nós fazemos? Nós dificultamos. A gente troca uma ideia, você quer mesmo? Não, quero agora. Eu falo, não, agora a gente não tem como levar você, não. Às vezes alguém fala assim, pô, mas o cara tá querendo agora. Não, quem quer se internar, ele vai se internar. Ele vai procurar. Então a gente faz uma abordagem, a gente conversa, eu já dou um panfleto, já dou uma bíblia e falo, ó, esse aqui é o meu endereço, você me encontra nesse lugar amanhã lá na igreja. Você tá entendendo? Cara, não, pastor, amanhã eu vou lá e tal. Não vai. Quem quer mesmo, vai. Tanto que os caras batem lá. Ele tem que se dispor mesmo, ele tem que se dispor, porque, por exemplo, é muito desgaste, é muito, você gasta muito. Você tem que arrumar roupa que o cara não tem. Você tem que arrumar material de limpeza, pessoal, de higiene pessoal que o cara não tem.
você tem que botar gasolina no carro para levar. As comunidades são longe, as comunidades precisam de ajuda do governo. O governo hoje tá fechando os cofres para as comunidades o custo é muito alto, tá entendendo? E aí o que acontece? Se for para ficar colocando pessoas lá, a gente coloca um monte, mas o problema é a rotatividade, que é muito grande. Então o que você faz? A gente dá para entender quando o cara quer. Quando a gente vê com o cara foi lá no outro dia de manhã, foi, pastor, eu quero. Agora você vai lá no CAPS. Você vai lá no CAPS, você vai lá fazer uma consulta. Você tá entendendo? Você quer que eu te leve? Levo. Leva o cara no CAPS, o cara faz uma consulta, o cara faz ali uma triagem, tá entendendo? Aí o cara, não, eu não quero ficar no CAPS, eu quero ir pra comunidade. A gente vai lá e eu converso com os meus parceiros, com os amigos, e aí cadê a vaga social? Me ajuda. Tem comunidade que a gente ajuda com salsicha, com cuscuz, ajuda com arroz, faz campanha, arrecada, manda pra comunidade, porque a comunidade tem custos. E aí esses parceiros, quando é o pastor Silvio, não, tem vaga, pastor. E aí a gente vai mandando, vai procurando. Quando não tem a vaga no meu parceiro A, vai pro parceiro B, pro C, pro D. A gente vai fazendo uma corrente de comunidades terapêuticas que são sensíveis a esse trabalho e a gente manda para as comunidades e aí a gente tem fruto, bastante fruto desse. Então, esse trabalho, igreja e comunidade terapêutica, é importantíssimo. No meu ponto de vista, eu acho que toda igreja tinha que ter uma comunidade. Pelo menos, toda igreja não, mas cada denominação. Por exemplo, a Assembleia de Deus Madureira tem que ter uma comunidade terapêutica. A Igreja Cristã Presbiteriana tinha que ter uma comunidade terapêutica. A Igreja Batista tal tem que ter uma comunidade terapêutica. Porque toda igreja é meio difícil, sim, mas as denominações, tá entendendo? As denominações grandes, as denominações históricas, as denominações que são ricas, que têm poder para manter, eu acho que todas deveriam ter uma comunidade terapêutica, porque a comunidade terapêutica é uma forma de você ajudar a sociedade e levar esse indivíduo para Cristo. Então eu acho que tinha que ter mais essa sensibilidade e parceria. Mas essa pauta, no seu entender, essa pauta no meio gospel, meio cristão aí, já foi levantada, você acha? Cara, ela é um pouco... Porque querendo ou não, pouco politicamente, as igrejas estão interligadas. Sim, sim. Né? Mas sim, será que já teve alguém para levantar essa pauta? Cara, acredito... Olha, eu não sei... Porque é bem desgastante, só... Eu falo muito, não gera holofote, né? É aquilo que eu te falei, né? Sim. Assim, não dá ibope, não dá retorno financeiro, pelo contrário, suga muito. E é aquela coisa, não me dá retorno. É aquilo. A gente tem que entender que evangelho e a igreja, enquanto instituição, ela não pode ser uma empresa. A igreja não está para arrecadar dinheiro, ficar rica. Para servir. O dinheiro que ela arrecada, ela tem que investir nela mesma. Ela tem que se você... Não, a gente tem que ter templos bonitos, não vejo problema nenhum. Porque o templo é o lugar que nós consagramos ali para adoração, exercício da nossa fé. Então tem que ser um ambiente agradável. Não sou contra isso. Mas eu acho que a gente, enquanto denominação, enquanto instituição, acho que a gente deveria trabalhar mais com comunidades terapêuticas, com asilo, colégio. Acho que a igreja perdeu essa bandeira, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas... Há um tempo atrás. Tá preocupado agora em fazer uma mega igreja, colocar ela toda de preto, botar um shopping dentro da igreja, botar não sei o que dentro do templo. Atrativo, né? Deixar um negócio mais atrativo. Deixar o pecador mais confortável nos seus pecados, seria isso. Eu lembro que antigamente, né, quando eu tava numa igreja aí, eu acho que uns 7, 8 anos atrás, a gente fazia um trabalho desse aí, só que se limitava a entregar caldo, sopa nos hospitais à noite e tal, e a gente ia em algumas instituições aí, levava cesta, ajudava também em algumas coisas, mas era bem limitado, sempre foi limitado. Sim. Até hoje eu não vi ninguém que faça o trabalho que você está fazendo aí. Tem algumas pessoas, mas debater, né, e a pessoa conhecer, por isso que é importante sim, participar de um programa assim, sim, de um podcast, deixar mais visível
né? Esse tipo de trabalho, essa tipo bandeira. Cara, isso aí é que tem que ser feito. Sim. Tem que ser levantado essa bandeira aí. Na sua visão, pra gente melhorar isso aí, o que tá faltando pra te dar potência hoje? Cara, conscientização da igreja, a igreja como um todo. As pessoas abraçarem essa bandeira, que não é uma bandeira muito lucrativa, vamos se dizer. Sim. As pessoas amarem esse tipo de pessoas. Porque apontar, cara, o cara já tá lá na rua. Ah, mas pastor, tem muita gente que tá ali porque quer. Cara, não. Cara, Tá não lá. julga não, velho. Tá não lá, julga, o não. cara tá lá. Ah, ele foi porque quis? Foi, mas ele tá lá, não tá? Ele não já tá lá na podridão do pecado? Cara, o que eu posso fazer pra tornar a vida dessa pessoa melhor? Não tem nada melhor e maior do que Cristo. Você, a igreja, ela tem a solução que o mundo não pode dar. Cara, o seu governo pode ir lá, o governo não tem Não vai poder. conseguir. O governo ele não consegue acabar Não com consegue. a droga, não consegue acabar com o tráfico, ela não consegue acabar com o evangelho. Ele chega aonde ninguém mais chega. O evangelho ele transforma. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu acho que assim, a gente precisa se conscientizar. Primeiro, a igreja, ela precisa saber o poder que ela tem em mão, mas é o poder de transformação. Eu sou um portador da maior mensagem que o mundo pode ouvir. É a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é uma mensagem simples, mas confrontadora. Então, o que a gente precisa entender enquanto igreja? Eu preciso melhorar a vida do ser humano que está em caos. Porque essa pessoa que está lá nessas cracolândias, eles também são a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo que distorcida e arranhada, eles têm ali algo ainda do seu Criador. Então nós precisamos ir lá, conscientizar ela através do Evangelho. Então eu acho que essa bandeira ela precisa ser mais propagada e a igreja precisa se despertar para isso. Porque lembra, amanhã esse cara tá na rua, amanhã esse cara pode estar no púlpito. Hoje esse cara tá com um cachimbo, amanhã ele tá com as escrituras pregando o Evangelho. Isso Rapaz, é poderoso. com poderoso. certeza. Isso é poderoso. Isso aí, isso não há, e é só o Evangelho. Não tem nenhuma instituição. O verdadeiro evangelho, ele transforma. A igreja faz aquilo que nenhuma instituição no mundo pode fazer. Ela transforma. É aquilo que você falou, né? Que nem assim. Às vezes é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, poxa, o governo não olha para isso e tal, mas às vezes a gente não tá vendo o que acontece ali. Sim. Você pode encher a Kombi, é aquilo que você falou, você pode encher a Kombi lá, o cara tá no momento ali, ele leva, só vai gerar gasto, Só. porque amanhã ele tá lá de novo. Todo dia ele tá lá. Não tem transformação. Sim. Então, assim, se tiver pessoas para se levantar, para abraçar a sua causa, a sua bandeira aí, eu creio que esse negócio tende a fluir, né? Sim, claro. O que nós podemos fazer? Porque, assim, não sei se aceitaria você falar assim, poxa, na madrugada hoje, Peterson, cola com a gente aqui que eu quero mostrar. Será se a gente der essa visibilidade, né, do seu trabalho, né? Legal. Como é que não seria isso aí? Ou é muito invasivo? É isso que eu ia falar. O que acontece? Esse é um trabalho que a gente não bate foto. Porque temos que ter visão. A gente não bate foto. Você pode ver que se você procurar, acho que a gente tem algum no Instagram da igreja, quando a gente tá ali fazendo a marmita e vestindo os coletes, fazendo uma oraçãozinha só. Mas a gente não bate foto das pessoas. A igreja, isso, a igreja em si, porque assim, a minha visão é o seguinte, a igreja é a mesma coisa, eu pegar aqui e vou entregar uma cesta. Teve um tempo aí que eu e a Débora, a gente começou a mostrar. Só que, cara, quem tá recebendo aquela cesta? Você tá entendendo? Sim. Aí eu falei pra ela, falei assim, cara, não, velho, não dá certo. Não dá. Você tá entendendo? Não dá certo. Mas assim, hoje, uma voz na periferia, ele é pra isso. Sim. Então, assim, a igreja não vai estar expondo. Sim. Mas esse debate da gente aqui, tem muita gente aí. São 40, 50 mil pessoas que tá vendo mutuamente, né? Sim. O pessoal não segue a gente. Segue a gente aí. Dá lá um... sim, eles não seguem, mas tem muita gente vendo. Tá chegando Sim. muito longe.
né? Benção. Então, assim, você não precisa expor a igreja. Sim. Mas esse é o meu papel. A gente está debatendo, o pessoal gera uma curiosidade. Será Sim. que ele está fazendo isso mesmo? Será que esse mundo paralelo é Sim. isso mesmo É que ele está real? fazendo? Isso. Sim. O pessoal... Entendi. Será que o que você está falando é Então, verdade? Que esse cara não está falando lorota? E como é que Entendi. faz pra gente mostrar isso pra galera? Porque assim, o meu Sim. intuito aqui não é like, tá? O meu intuito aqui é justamente pegar o que você faz e dar potência. Sim, A galera, potencializar o trabalho. eles estão começando a entender o meu trabalho. Que é isso. Chega aqui alguém praticamente anônimo, né? E o cara começa a ser visto, né? Sim. Isso faz dar potência, ajuda. Tá chegando no governo, tem muita gente do governo olhando o que a gente está fazendo aqui, Legal. né? Que isso aqui é uma coisa boa de mostrar. O que você acha que a gente pode fazer para potencializar e a gente mostrar para esse pessoal o que você anda fazendo por aí? Cara, aquilo que eu te falar primeiro, acho que a maior ajuda, a ajuda depois da oração é a contribuição. A contribuição de quê? Roupa. A gente tem maior necessidade de roupa masculina, porque o homem não compra roupa. O homem é difícil. Tipo isso, né? Então, roupa masculina é uma precariedade. Então, pode ajudar orando, roupa, cesta básica, alimento, macarrão, cuscuz, esse tipo de coisa. E aquela coisa, como que a gente pode tornar visível pessoas invisíveis? Porque o problema é o constrangimento, aquilo que você falou. Sim, A gente sim. não pode ficar, tipo, dando... tem que ter povo essa visão, comendo, cara. e você Aí batendo aqui, foto. batendo Não, selfie, aí não é legal. fazendo um negocinho. Até porque tem pessoas lá, tem muitas pessoas que são procuradas na justiça, que tá ali no meio. Então você não pode expor. Então, o que é legal? A gente divulgar esse trabalho quando a gente estiver saindo, quando a gente estiver ali... A preparação, uma entrega de panfleto, você lá orando por alguém. Bacana. Não assim, no alimento, não no... Mas a gente mostrar partes. Tô filmando ali, você fala assim, ó, não, vamos cortar isso. Vamos não expor tanto assim e tal. Se o cara mostrar quiser falar... os bastidores. Os bastidores. Como que... E aí a gente fala, agora nós estamos indo. Pronto. A galera já sabe que tá indo. Porque assim, né? ó, às vezes, que nem aí, eu tava conversando com um cara ali, eu trabalho na Vivo e faço muito trabalho na rua, né? Supervisionando a galera lá e tal. E a gente tava com uma tampa de concreto para levantar e não tinha equipe suficiente, que tava muito pesada. E tava passando um camarada, falou assim, rapaz, me dá uma luva, um negócio aí que eu ajudo vocês aí. Eu falei assim, oxe, na hora, vamos. E deu certo. Aí eu fui olhando aqui, tinha um pessoal do lado, né, morador de rua, ele tava se drogando, e eu fui conversar com ele, né? E o nosso linguajar, que veio, né, da periferia, o nosso linguajar, as pessoas, né... Eles entendem. E eu comecei a conversar com ele e falou assim, cara, você é a primeira pessoa, e começou a chorar, que me dá atenção. Eu não pedi nada, você veio aqui conversar e, né? Porque assim, eu tenho que andar um pouquinho mais bem vestido, né? Claro. E tal. Trabalhando. Aí comecei a conversar com ele. E ele falou assim, cara, eu fui para São Paulo e vim parar aqui em Brasília, né? Só que eu sou do Mato Grosso. O cara, conversando, o cara tem 2 fazendas, o cara é metalúrgico. Agora você imagina um cara desse se drogando aqui nas ruas de Taguatinga. Isso não dá nada. Você tá entendendo? Então, por isso que a gente não tem que julgar. E ele falou que aconteceu por causa de uma traição, de um negócio, ele acabou sendo preso por uma denúncia falsa e tal, e veio parar bem aqui, nas drogas, porque ele achou que o refúgio dele era aquilo lá. Sim. É por isso que a gente não tem que julgar. Sim. Aí o cara tem 2 fazendas e é metalúrgico, e tá nas ruas de Taguatinga, cara. Como é que a gente faz para resgatar essa galera, né? Porque assim, a gente primeiro tem que tirar a trava dos nossos olhos, parar de julgar, né? E ir fazer a obra. Tem que ser por amor. Então assim, potencializando o teu trabalho, eu sei que eu vou estar alcançando e ajudando. Sim, com um certeza. Cara como esse, né? Com certeza. Na sua visão aí, o que nós podemos fazer aqui no canal aqui para poder divulgar mais e pedir um auxílio para você aí? Cara, primeiro,
divulgar, pode divulgar os trabalhos, né? Os trabalhos da igreja, nessa área de evangelização, que é os trabalhos que a gente faz. E é sempre aquela coisa, por exemplo, nós vamos fazer sexta-feira agora. Aí a voz da periferia vai lá e vai falar, olha, dia 15 do 10, a galera lá da ICP tá fazendo a evangelização, quem puder ajudar com roupa e alimento, só trazer aqui no nosso estúdio, que a gente vai arrecadar e passar pra galera. Pronto, já tá ajudando. Não, pode fazer, tipo assim, ó, você faz seu vídeo o slogan lá, e manda isso, e você já mandar, tá, eu jogo isso. aqui Pronto, nos status, bacana. vou divulgando aqui, né? Você fala aí com o Papaléu aí, ele já joga pra gente aí, né? Vamos dar essa aquela força, coisa, fortalecer. Parece que assim, é de praxes, mas a maior ajuda mesmo é a oração e a divulgação. Orar, a cobertura da igreja. Saber que a gente está sendo coberto de oração pelos irmãos, pela igreja, independentemente da denominação, já é um trabalho. Porque lembra, a gente está indo saquear o inferno. Sim. Lembra que o mundo paralelo é o mundo de Satanás. A gente está entrando lá dentro. Mas a autoridade é nossa porque é a autoridade de Cristo. E assim, então vamos lá e saquear tudo e trazer vidas para Cristo. O que você acha de eu te acompanhar um dia para a gente fazer um vídeo, né? Demorou. E assim, eu falar com você e você confrontar, porque assim, eu conheço muitas igrejas, muitos pastores, você fazer um vídeo meio que direcionado, né? Para pedir ajuda e eu mostrar para cada pastor e assim, não constranger, mas falar assim, poxa, né? Eu entendi. Levantar uma pauta, sim. Você tá à frente disso aí para poder a gente unir o evangelho, né, à obra social. Eu acho que assim, se a gente conseguir alcançar que cada igreja, a sua igreja, o seu departamento, precisa colar comigo. Uhum. Não, você faz um vídeo. Você tá entendendo? Você precisa assim, por exemplo, aí você tá lá na sua igreja. Aí você fala assim, caramba, ninguém lá na minha igreja faz isso, então eu vou começar a fazer isso. Pô, tenho dificuldade, mas eu sei quem pode me ajudar. Pastor Silvio, como é que a gente pode começar? Como é que faz um treinamento? Fazer uma ponte. Faz um treinamento com a galera aqui da igreja, como que aborda, você como toparia? Que conversa na hora. Porque o meu intuito não é que todas as igrejas se alinhem a mim para fazer o trabalho, não. A ideia é que toda a igreja faça o seu papel. Cada departamento, que toda igreja tem um departamento de evangelismo. Então, cada igreja, cada departamento faz o básico. Começa à tarde, mas sempre Deus vai mandar alguém que vai ter coragem de ir à noite. Porque Deus nos tirou da rua para a gente voltar para a rua, não para fazer o que a gente fazia, mas para trazer a solução que um dia apresentaram para nós. Então, a minha ideia é muito mais de trabalho de capacitação, conscientização, que se cada igreja fazer o seu papel, porque o que acontece? Eu vejo muita igreja que chega lá na Cracolândia, para ali, bota roupa, dá comida, dá água e vai embora. E acabou, proga um papinho e vai embora. Não é isso. Esse trabalho não é isso. Isso aí só vai dar potência para ele ficar ali, conforto. Isso. Então, assim, tem que fazer uma abordagem diferenciada. Porque você tem a isca. A isca é a comida e a roupa. A comida é a principal. Ela é a maior isca. Então, você tem que usar essa isca e aquela coisa. E falar o motivo por que você está ali. E eles entender que não é pra, a gente não tá lá para encher a barriga dele. Mas se ele tá com a barriga vazia, é mais fácil ele me ouvir e encher na barriga. E é esse tipo de abordagem. E aí tem as abordagens que a gente conversa, a gente não pode falar qualquer tipo de coisa. Como que eu abordo? Como que eu faço? Como é que a equipe trabalha? Como é que a gente faz? Primeiro, todo mundo é uniformizado. A galera até fica... Tem uns que ficam bravos com colete amarelo. Pode ter que usar esse colete. Eu falei, não, vai usar. Tem que usar. A Kombi é adesivada, porque se alguém chegar, porque às vezes tem uma polícia que quer abordar, a polícia já vê que é os irmãos, eles não abordam e tal. Então, assim, tem todo um trabalho. Até o horário, ele tem um fim. Ah, mas por que você sai depois da meia-noite? Porque é estratégico.
É estratégia. Porque os espíritas, o Rotary Club, a igreja A, B ou C tá lá até 10 horas. Só que tem dias e horários que A ninguém batalha espiritual é na não madruga. vai. Então, na madrugada, você tem as pessoas que o próprio Deus levanta. O próprio Deus levanta. Tá? Vai na madrugada mesmo e tal, e vai embora e acabou. E aí algumas pessoas... Tem mulheres que reclamam. A minha nunca vai reclamar, sabe por quê? Porque na madrugada Ela anteriormente eu sabe o saía... preço. Ela sabia o que eu ia fazer. Ela sabe o Ela preço. sabia. Quando ela me vê saindo para evangelizar, ela é grata a Deus. Aí às vezes ela fala assim, as mulheres pastores conversam com a minha esposa e vai falar assim, poxa, mas ser mulher de pastor é difícil? Não é nada. Ser mulher de usuário de droga é pior. Ser mulher de pastor é fácil. Tem os seus encalços, mas é bênção. Então minha mulher não reclama porque eu tô na igreja, porque eu fui primeiro na igreja. Fui pra igreja primeiro. A mulher olhando assim, esse negócio de crente, não sei o quê. Só que ela viu, ela começou a ver. O cara saiu com a carteira de cigarro, quando chegou na carteira de cigarro, quebrada. O cara andava todo que nem um maloqueiro, já não tá mais andando. O cara fazia isso, não faz mais. O que tá acontecendo? 30 dias depois, sabe o que ela foi e falou? Eu vou acompanhar, vai que esse cara desiste de ser crente, eu tô no sal, eu e meu filho. Foi lá, nós casamos, porque a gente já vivia 8 anos, mas não era casado, casamos, nos batizamos, e ela é minha parceira, ela tá comigo por que der e vier. Você me ajuda muito, e é uma mulher serva de Deus que tá ali me ajudando. Então, assim, o que acontece? Hoje eu tenho uma estrutura familiar. O Rodrigo, o mais velho, ia comigo. Agora, o novo a gente só tá esperando um tempo, porque também vai ter que ir. Porque às vezes é perigoso você levar pra madrugada menor de idade. Porque gera perigo. Com certeza. Gera um perigo. Então, pela abordagem. Então, é todo um trabalho. Então, o que eu acho? Que se eu conseguir capacitar as igrejas e despertar as outras igrejas. E eu tô assim, me dispor mesmo. Quem tá aí, o pastor que estiver olhando aí agora, que tem a vontade de fazer isso na igreja dele e não sabe como, poxa, tem um pastor ali lá no Voz da Periferia lá que falou, acho que ele pode ir lá dar um curso de capacitação, com certeza. Porque o que eu quero é que cada um faça o seu papel. Esse é o verdadeiro evangelho. Acabou. Né? Eu não quero dizer, eu que... Não, vem cá para fazer junto comigo. Não, é que cada um faça o seu papel. Pronto, o evangelho chegou. Você tá entendendo? Aí não vai ter só uma equipe. Não é só uma igreja. Vai ser várias igrejas trabalhando pra fazer na sua frente. Bom demais, benção. Sim. Entendeu? Bom Tem demais. Gente que não pensa dessa forma, né? E assim, ó, desde já, eu já abro as portas aqui. Se você quiser elaborar um projeto evangelístico. Isso, uma palestra que seja, tá aqui. Uma Voz na Periferia, pode trazer sua logo, pode trazer o que for para você. Vai ter o dia todinho para você falar aqui, faz seu material, né, para poder propagar isso aí. Amém. Né? Eu não preciso estar aqui, a Débora não precisa, o espaço é seu, você pode utilizar, né, o dia que você quiser, a hora que você quiser, porque a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho, porque, cara, esse mundo paralelo que ninguém conhece, a partir de hoje, eles vão conhecer. Ele precisa ser visível. Sim, eles vão conhecer através de uma pessoa que já está na luta, né, na labuta, já tem muitos anos, né? Então, você tem propriedade para poder explanar esse assunto aí para os jovens, né? E, assim, em relação à palestra, o que você acha da gente fazer algo a respeito, né, de te levar nas escolas? Na hora, né? A gente está aqui à disposição. Esse trabalho, muita gente, eles precisam conhecer a realidade, a consequência dessa liberdade que essa geração está tendo para utilizar, né? Eles querem tratar isso como se fosse medicinal. Sim. E assim, um simples trago ali pode levar ele à cocaína, ao crack, aí já era. Acabou. Né? Aí ele tá preso de vez, e se não tiver um trabalho igual o seu, às vezes essa pessoa não vai ser alcançada e finda por ali.
aquela vida, né? Sim. O que você acha aí da gente bolar alguma coisa Bora, aí demorou. e abrir um espaço? Eu abro o espaço aqui só para Sim. você. Você tinha falado aí que queria fazer lá na igreja lá. A gente dá um jeito de bolar alguma coisa para você ter um programa lá também, porque isso aí precisa ser propagado. Sim, bora, demorou. Vamos fazer um projeto, Não, com projeto certeza. digital mesmo, com a ideia de trabalhar para fomentar o trabalho missionário. Porque isso é trabalho missionário. E cara. não é só aqui em Brasília, hein? Onde quiser. Isso aqui vai, porque assim, tem gente vendo a gente da Argentina, Itália, Estados Unidos, França, todo mundo acompanhando a gente aí, Massa. né? Uma galera aí de todo o Brasil tá acompanhando a gente. Então, assim, algo que pode ser criado aqui, que é justamente o verdadeiro evangelho. Também. É isso aí. É para fazer. Essa é a bandeira. Isso. Verdadeira bandeira. Fala pra gente aí, estamos chegando ao final, né? Da nossa entrevista. Você tem agradecimento para fazer? Ou você quer colocar mais alguma coisa aí para a gente poder debater o assunto? Só agradecer pela oportunidade, né? É sempre bom partilhar aquilo que nós temos de comum, que é Cristo. Uma voz da periferia está aqui para ser a voz daqueles que são a voz, mas que estão mudos. Isso. Né? E o mundo digital está aí para mostrar que há uma voz de Deus no meio do caos. Eu acredito que essa é uma bandeira que a gente precisa hasteá-la e ficar não só meio mastro, mas erguida para a glória do Senhor. Agradecer pela oportunidade e dizer que nós estamos aqui para servir e quem gostou, né, curte aí, divulga o vídeo para que isso alcance e fomente mais missionários para essa área específica da dependência química e que o evangelho ele é a solução para esse povo caído, não só para o drogado, para o usuário, mas para toda a humanidade que está virando as costas para Deus. Principalmente, né? Então, assim, Deus abençoe esse projeto, que Deus prospere e que seja um canal que chegue ao coração daqueles que Deus já determinou antemão, que chegue ao coração, que mude as pessoas e conscientize a igreja invisível e a igreja visível, para que trabalhar esse projeto. Vamos bolar alguma coisa aí para que as pessoas sejam alcançadas, né? E eu faço esse serviço aí de formiguinha, de pegar e de igreja em igreja, não tô nem aí não. O negócio é fazer isso aí andar, né? Porque um trabalho desse aí não é para qualquer um. E outra, não adianta eu, né, me levantar, querer fazer gracinha, né? Sim. Porque assim, cara, Deus capacita as pessoas certas, né, para fazer esse tipo de obra aí. Não adianta. Pode ser quem for, já tô falando de antemão. É um mundo cruel. Não é porque você tá aqui com a Bíblia, né, debaixo do braço, que na madrugada aí você não pode ser alvejado, você não pode ser maltratado. Sim. Não é isso? Sim, os perigos aí são constantes, né? O sol nasce igualmente para todos. Vai ter problema para nós, vai ter problema para o mundo, mas vamos para cima. A diferença tá aí, que nem assim, hoje, uma voz na periferia, ela entra em cada cantinho. Mas se você conhecer a minha história, a minha trajetória, né? Hoje as portas são abertas porque eu passei por lá. Sim. Né? Então eu tenho essa visão que Deus me deu esse projeto aqui justamente para isso, para dar potência, para abrir mais para os outros. Você tá entendendo? Amém. Não é em benefício próprio, eu não tô aqui para aparecer. Isso aí vai ser consequência, né? Mas que o pessoal fique ciente aí, né? Não precisa ficar aí com ciúme ou com inveja. Estamos aí para potencializar todo mundo sem distinção. Amém. Beleza? É isso aí. Pastor, eu quero te agradecer desde já, né? Agradecer o pessoal aí que esteve presente aí na live. Deixar as portas abertas aqui. Fala pra gente aí o dia de culto, seu endereço, como é que o pessoal pode achar, né, o seu trabalho, a sua igreja. Igreja Cristã Presbiteriana, né? Fica ali na rua do Hospital HRC, do Hospital Regional da Ceilândia.
ali na principal. Nós temos culto lá, reunião de oração, toda quarta-feira às 20 horas. Sempre a gente começa com a reunião de oração e um estudo bíblico, né? E no domingo de manhã nós temos a escola bíblica dominical, que é a escola mesmo da família, né? Dividida por idade. E à noite, às 18h30, nós temos nosso culto de adoração e gratidão ao Senhor. Fora disso, a gente tem os trabalhos departamentais de jovens, mulheres, e tem sempre algo para as crianças. Então, você é o nosso convidado. Ali, Igreja Cristã Presbiteriana, na Quenada Maria, QNM 31, módulo A, área especial. Se você for lá, vai ser bem-vindo. Também tem o meu Instagram, tá? Reverendo Silvio Ribeiro, né? Você coloca aí, você vai me achar, né? E que Deus abençoe você que esteve conosco, prestigiando, e que nós possamos ser uma voz aonde tem um necessitado. E necessitado de quê? De Cristo. Sempre haverá alguém que necessita do verdadeiro evangelho. Eu acredito que essa é a nossa voz, a voz de Deus no mundo sem Deus. Muito obrigado, valeu, galera, estamos ficando por aqui. Deus abençoe aí a todos, né? E quem queira conhecer o trabalho dele, entra nas redes sociais, já está convidado. Lá não é aberto só para o pessoal da Chaparral, não, né? É geral, né? Pra galera toda. Então, beleza, galera, valeu. Um abraço. Deus valeu. abençoe.